os participantes que ainda não validaram a frequência. Estão disponíveis em 3 locais diferentes dentro do salão o QR Code para as nossas instituições de ensino, no qual vocês vão validar a frequência de vocês para este evento. E o público externo também tem um QR Code específico para validação. Então, por gentileza, se alguém deixou de fazer, se direcione para um dos ambientes onde estão expostos os QR Codes para fazerem a validação da frequência de vocês. Boa noite. Ser educador. O limiar entre o ideal e o real. Queremos cumprimentar aos nossos servidores de Fazenda Rio Grande aqui presente. Queremos cumprimentar também os profissionais da rede particular de ensino, os profissionais das redes da região metropolitana que se fazem presente conosco nesta noite. Cumprimentamos também a todas as pessoas que estão nos assistindo pelo canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação. Nossos cumprimentos à nossa secretária municipal de Educação, a professora Rafaela Sardá, e aos demais secretários ou autoridades que se fizerem presentes. Também gostaria de cumprimentar
o nosso prefeito, o Dr. Nassib Kassem Hamad. E para fazer uso da palavra neste momento, chamamos a nossa secretária, Rafaela da Silva Sardá. Boa noite a todos que nos assistem pelo canal do YouTube. Gostaria de iniciar dizendo que se hoje conseguimos que vocês estivessem aqui, numa quarta-feira, às 19h30, é porque vocês realmente são e estão comprometidos com a educação de Fazenda Rio Grande, ou até mesmo com a educação do nosso estado. Então, eu começo pedindo uma salva de palmas para todos os profissionais presentes, por favor. Quando a gente iniciou o trabalho na educação, o prefeito depois vai falar, mas nós tínhamos um sonho. Nosso sonho é ver a educação da Fazenda Rio Grande estar no lugar que ela realmente merece. E estamos caminhando para isso. Sabemos que um dos passos que precisamos dar é a formação continuada dos nossos professores. Que vocês tenham a oportunidade e tenham acesso à formação de qualidade, aos melhores profissionais do mercado e que tenham recursos para ofertar o melhor ensino que Fazenda Rio Grande já viu para as nossas crianças. Eu passo a palavra, então, não vou me estender muito, pessoal, vou passar a palavra ao nosso prefeito e deixo aqui meus sinceros agradecimentos a todos que nesse dia se fazem presente ou estão disponibilizando do seu tempo para estar com a gente. Muito obrigada. Com a palavra, o nosso prefeito, Dr. Nassib Kassem Hamad. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus pelas nossas vidas. Passamos por um momento difícil com essa pandemia, então perdemos vários amigos, mas aqui estamos, graças a Deus, com toda essa equipe maravilhosa. Eu quero agradecer ao nosso convidado, Marcos Meyer. Quero agradecer à secretária Rafaela Sardá, que está levando à frente a nossa educação com muito brilho. Quero agradecer a todos os professores, pedagogos, o pessoal que tem participado da nossa gestão. É com muita honra que recebemos vocês também. Vocês fazem parte da história da Fazenda Rio Grande. O nosso sonho é que nossa educação se transforme numa realidade. Essa realidade só vai ser transformada com a ajuda de vocês. Cada um dando o melhor de si, olhando com respeito, com carinho, como sempre vocês fizeram, agora com mais afinco, para a gente transformar e mudar a realidade dessas crianças que serão o futuro do nosso país. Nós temos investido em educação e queremos fazer mais. Os nossos sonhos é transformar a nossa cidade num potencial enorme, em que as crianças possam ir para a universidade, possam vislumbrar um horizonte que muitas vezes as pessoas não conseguiram e muitas vezes não conseguem. Às vezes pela questão social, às vezes pela questão econômica. Então, nós temos que lutar. E a educação é o único modo que nós podemos transformar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Nós contamos com cada um de vocês para fazer essa transformação. Me orgulha vê-los aqui, fazendo parte da história da nossa cidade. E vocês podem ter certeza, o que depender da prefeitura, o que depender do prefeito, da nossa secretaria, nós vamos levar o nosso sonho avante e torná-lo realidade. Vocês podem contar conosco e nós temos esse sonho. Nós hoje estamos em 64º no nosso IDEB. Nós queremos estar entre os 10 primeiros. Isso é possível, mas com a ajuda de vocês. Eu me orgulho muito de cada um e o trabalho que vocês têm feito.
vamos cobrar metas para que a gente possa executar essa ação. E quem sabe, essas crianças hoje poderão se tornar médicos, psicólogos, professores, que é isso que a gente quer, que as pessoas tenham chance de vida de mudar o seu status quo e possam ir avante. Então, muito obrigado a vocês que fazem parte da nossa história. E nós vamos levar a Fazenda a brilhar cada vez mais, junto de vocês, junto com os pais, com as crianças. Estamos investindo em lousa digital, em tecnologia, informática, lousa. Essas lousas vão trazer uma mudança importante. Então, tudo isso para beneficiar as pessoas. Agradeço mais uma vez a vocês. Parabéns, professor, por estar aqui, nos ajudando e mostrando o outro lado da moeda, como ser educador, um país que não valoriza a educação. Temos um olhar carinhoso e respeitado aos professores e toda a comunidade. Muito obrigado, o meu abraço a vocês, o meu abraço a todas as famílias, a todos os telespectadores que estão em casa e dizer, nós viemos para brilhar e contamos com a ajuda de vocês e de toda a prefeitura. Muito obrigado, fique com Deus e excelente palestra. Obrigado. Gostaria de chamar o professor Marcos Meyer para estar se dirigindo ao palco e vou passar a palavra para a Rafaela antes de fazer a apresentação. Antes da gente iniciar a palestra, eu preciso contar uma rápida historinha para vocês. Tudo isso que vocês estão vendo hoje é fruto do trabalho da equipe da Secretaria de Educação. Muitas vezes nós achamos que as nossas meninas e meninos da Secretaria de Educação ficam lá escondidos somente no ar-condicionado. Elas foram responsáveis pela limpeza, pela organização de todo esse evento. Cada cadeira que está disposta nesse ambiente foi colocada por uma nossa equipe. Então, seria injusto da minha parte iniciar esse evento sem cumprimentá-los, pois hoje eu posso dizer que o melhor de Fazenda Rio Grande está dentro da nossa educação. Então, eu peço uma salva de palmas para a equipe da nossa secretaria. Frente às mudanças ocorridas no Brasil e no mundo, o que impactou de forma profunda a educação nos últimos anos. Percebe-se a necessidade de reelaborar os conhecimentos e as formas de atuar em sala de aula e no ambiente escolar, buscando o desenvolvimento e a aprendizagem das nossas crianças e alunos de forma profícua. Temos a honra de receber o educador paranaense, professor Marcos Meyer, psicólogo, professor de matemática, escritor e mestre em educação, colunista e comentarista da Rede Globo, no jornal Bom Dia Paraná. Palestrante consagrado, palestrou na Itália, apresentando uma proposta de ampliação à teoria da modificabilidade cognitiva de Alvin Feuerstein. Autor de mais de 10 livros, foi indicado ao Prêmio Jabuti com Mediação da Aprendizagem na Educação Especial, da editora Intersaberes, e o seu best-seller, O Castelo das Sete Portas, é campeão de vendas. Com a palavra, o professor Marcos Meyer, com o tema Ser Educador, o limiar entre o ideal e o real. Aproveitem. Boa noite. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado à Secretaria de Educação pelo convite. E hoje nosso tema é um tema super legal. Eu vou trazer informações muito importantes e muito atuais. Vou falar sobre neurociências, sobre psicologia, educação e também da prática. Eu sou professor há mais de 35 anos. E também tenho 3 filhos que deram certo. Isso no currículo é um presente, né, gente?
Bom, o que eu vou fazer então hoje aqui? Eu vou trazer informações com o objetivo de ajudar você. Não é em nenhum momento crítica, dizer que você está fazendo errado, ou dizer que você é resistente, nada disso. Eu vou trazer informações com o único objetivo de te ajudar, ok? E claro que com isso, a consequência daqui a alguns anos, vocês vão perceber que de 64 nós vamos para 50, 49, vamos descendo até que a gente fique entre as 10 melhores cidades no IDEB. Bom, então vamos lá. Eu vou falar para vocês, no começo, um rápido panorama histórico. Você deve estar pensando assim, ai meu Deus, aula de história. Não, eu vou falar só sobre mentalidades da época em relação à educação. Mentalidade tem uma palavrinha da moda hoje. Todo mundo fala essa palavrinha em vez de falar mentalidade. Qual que é a palavrinha? Mindset. É tão bonitinho quando o pessoal fala mindset, porque temos que mudar o mindset. Na verdade, temos que mudar a mentalidade, só isso. Antigamente era paradigma. Todo mundo gostava de falar paradigma, tem que mudar o paradigma, mudança de paradigma. Então, temos modas aí, mas não tem problema, podem vir as modas, mas o que é legal é a essência daquilo que eu vou falar. Então, vou falar sobre as mentalidades. Qual foi a primeira grande mentalidade sobre educação? O que era um bom professor? O que era uma boa escola? Isso que a gente vai ver agora. Bom, eu poderia falar da educação da África, que é muito importante, de alguma forma trouxe influência para a nossa educação, mas não tanto quanto a outra origem que eu vou falar daqui a pouco. A gente podia falar também sobre a educação da Ásia. Eles têm uma educação milenar lá, um processo escolar milenar. Também a gente poderia falar sobre ela, mas também não trouxe tanta influência para nós. Qual foi a que mais trouxe influência para nós? A educação judaica. Então, vamos rapidamente ver o que era um bom professor naquela época. Queridos, as crianças, na verdade, os meninos, eles iam para a aula com um mestre, com um rabino. E eles aprendiam o quê e como que eles aprendiam? Gente, não tinha caderno. É sério, na época não existia caderno. O caderno é uma invenção recente. Papel só existia papiro, lá no Egito. Então, na região de Israel, da Judéia, não existia ainda o papiro, o papel. Lá tinha o quê? Pergaminho. O pergaminho é feito de couro de cabra, muito caro. Não dá para as crianças simplesmente usarem para rabiscar. O papiro, caríssimo, é importado do Egito, também muito caro, não dá para fazer isso. Então, onde que eles anotavam? Onde que os meninos anotavam as coisas? Eu vou te contar uma coisa que você vai se surpreender agora. Foram eles que usaram o primeiro tablet. Sabe o que é tablet? Tabuleta. É só uma tabuleta. Cada aluno, gente, ganhava uma tabuinha desse tamanho, uma tábua mesmo, uma tabuinha bem lisa, lixadinha, bem bonitinha, e em volta da tábua tinha uma moldura, como se fosse um sarrafinho assim em volta. O que o mestre, o que o professor fazia? Colocava uma colherada de mel. Vocês têm que imaginar, lá eles estão no deserto da Judéia, calor terrível, aquele mel já espalha na tábua. E aí o professor mostrava como que se escrevia. Aí os menininhos imediatamente escreviam no mel, naquela tabuleta, no tablet. Eles escreviam, aí o mestre chegava lá, muito bem, escreveu corretamente. Enquanto o mestre ia na outra tabuleta,
Este menino que já escreveu ficava olhando as letras desaparecerem, porque o mel volta para o seu lugar. Não precisa nem apagador. Olha que legal. É uma invenção fantástica. Mas sabe o que ele fazia? Ele usava um pauzinho ou uma pena de galinha para escrever. Aí ele pegava aquele pauzinho que está com a ponta cheia de mel e fazia... Ai, que delícia! Gente, não existia chocolate, não existia açúcar. A coisa mais doce que havia era o mel. Então eles adoravam, os meninos adoravam experimentar o mel. Olha que relação linda! Aprender a ler e escrever é doce. Tão doce que depois, mais tarde, um desses menininhos cresceu e se tornou um escritor. E está lá na Bíblia um trecho lindo, dizendo assim: ó Senhor, doces são as tuas palavras, mais doces do que o mel. Que bonito isso. E a gente olha, ai gente, que poético. Não é só poético, é real. Eles faziam isso. Mas pensa, se vai apagar, onde que fica a aprendizagem? Tem que ficar em algum lugar. Então fica na memória. Então o principal trabalho do professor daquela época era fazer aluno memorizar. Tem que decorar. Mas agora tem uma outra curiosidade para vocês. Eles não sabiam nada sobre cérebro. Naquela época eles não conheciam as funções do cérebro. E eles achavam que a memória ficava aqui, no coração. Olha que legal. Então eles falavam assim, ponha no coração. A palavra para isso é decore. Coloque no core, decore. Então, decorar significa coloque no coração. E aí tem um texto, também lá no Velho Testamento, hoje eu estou bíblico, tem um texto no Velho Testamento que fala assim, guarde no teu coração as minhas palavras. Aí todo mundo acha, gente, que é para amar a palavra. Não, tem palavra ali que é difícil de amar. Não é para amar, guarde no teu coração. Não. Memorize. Essa é a ordem, essa é a chave desse texto. Então, gente, guarde isso. O que era um bom professor daquela época? Era um professor que fazia a criançada memorizar, guardar no coração, decorar. Então, o melhor professor que tinha era o que fazia decorar. Mas a mentalidade da época era qual? Escola boa é que memoriza, faz aluno memorizar. Professor bom é que faz aluno memorizar. Aluno bom é aluno que memoriza. Ok? Essa é a mentalidade. Quanto tempo durou essa mentalidade? 1 ano? 100 anos? Milhares de anos. Milhares de anos. Essa é a mentalidade. O mindset da época é professor bom é que faz memorizar, escola boa é que memoriza, aluno bom é o que memoriza. É isso, gente. Aí sabe o que aconteceu? O tempo foi passando, o papel começou a ficar barato e tcharam! Caderno. Inventaram os cadernos. E agora os cadernos foram entrando na escola. Você acha que os professores da época disseram assim, ai gente, que legal essas novas tecnologias? Duvido. Eles falavam assim, não me venha com essas novidades de caderno, porque se o aluno puder anotar e não vai mais apagar, para que ele vai decorar? Entenderam? Então a mentalidade da época era resistente, era contra o caderno. Não me venha com caderno. Caderno é uma novidade muito moderna. Escola boa que manda memorizar. Mas daí o caderno entrou e facilitou a vida. E alguns professores arriscaram. Gente, vocês não precisam mais memorizar tudo. Eu vou pôr aqui no
quadro e copiem. Então a escola boa mudou de cara. Escola boa é que faz copiar. Gente, lá em Curitiba tem uma professora, eu sei que aqui não tem, porque eu já conversei com algumas daqui, mas tem uma professora lá que enche o quadro e fala assim para as crianças: vamos lá, crianças, copiem que eu já vou apagar. Aí elas copiam, ela apaga e enche de novo. Impressionante! Qual que é a mentalidade dessa escola? Escola boa é que enche o caderno. Professor bom é que enche o quadro. Aluno bom é que copia tudo. Isso que é escola boa. Comecem a perceber que não foi fácil aceitar o caderno, mas não teve jeito, o caderno entrou, ok? E aí, gente, olha o que aconteceu. Lá pelo ano de 1500, inventaram a tipografia, fazer livro, dava para fazer várias cópias de uma única vez. Meu Deus do céu, editora gráfica foi inventada. E vocês acham que foi fácil? Isso foi inventado em 1500. Você acha que o livro foi aceito com facilidade? Quando o livro chegou, sabe o que os professores fizeram? Eles falaram assim: escola boa é que faz aluno copiar. Não me venha com esse negócio de livro. Se o livro entrar na sala de aula, vão copiar o quê? Entenderam? É natural que as pessoas resistam, mas eles resistem porque eles são velhinhos gagás? Não. Porque eles são antiquados? Não. Porque eles estão dentro da mentalidade da época, do mindset. É isso, gente. Quando eu fui para Veneza, lá na Itália, dar uma palestra, uma veneziana me falou, quando a gente fala uma veneziana me falou, parece que estou conversando com a janela, né? Mas uma veneziana é uma professora que nasceu em Veneza. Então, uma veneziana me falou assim: Marcos, deixa eu te contar uma curiosidade, duvido que você saiba. Me conte, adoro novidades, adoro curiosidades. Aí ela falou o seguinte: você sabia que no ano 1600, ela falou, eu já esqueci qual o ano, 1600 e pouco, os vereadores se reuniram e fizeram uma lei proibindo gráfica e editora na cidade. Sabe por quê? Porque os vereadores estavam preocupados com a educação. E eles disseram assim: se entrar esse inferno de livro na nossa cidade, nossos alunos não vão copiar mais nada, vão ficar tudo preguiçoso. Então, nada de livro. O livro demorou para ser aceito. Mas adiantou a resistência? Não, o livro entrou. E quando o livro entrou, agora não é mais memorização, não é mais cópia. Gente, preste atenção, não é mais cópia. É o quê? Interpretar o que está escrito no livro. Por isso que agora é muito forte interpretação de texto. Mas aquele conhecimento, preste bem atenção, as informações estão no livro. Não é uma aula. São informações. Então, o que eu tenho que fazer com essas informações? Agora, gente, vocês vão entender um monte de coisas a respeito da educação no nosso país. O aluno vai ler as informações e ele tem que fazer o quê? Construir o conhecimento. E por isso que surgiu construtivismo, socioconstrutivismo, interacionismo sócio-histórico. Aí quem? Piaget, construtivista. Vygotsky, construtivista. Paulo Freire, que todo mundo gosta de meter o pau nele, né? O que fez Paulo Freire? Construtivista. Está errado? Claro que não. Ele está junto com os outros, dizendo que aluno tem que construir o conhecimento. Só que ele ampliou um pouco mais. O Paulo Freire falou o quê? Que o nosso aluno tem que construir não só o conhecimento, mas construir a própria história.
Olha que lindo isso. Uma colega minha foi fazer doutorado na Espanha. Aí ela apresentou o projeto de tese. Os professores recusaram o projeto de tese dela. Sabe por quê? Porque não tinha Paulo Freire. Eles falavam assim, você é lá do Brasil, não põe Paulo Freire na tua tese? Aí ela teve que pôr. Valorizo mais lá fora do que a gente aqui dentro. Fechando esse assunto, não quero entrar nesses assuntos, mas vamos ver então as mentalidades. Decorar que é boa escola, já passou. Copiar é boa escola, já passou. Interpretar, construir conhecimento é que é uma boa escola. Só que tem alguma coisa mudando aí. O conhecimento já não está mais em formato de informações num livro. O aluno, o jovem, a criança pode assistir um vídeo no TikTok, sei lá onde for, no YouTube, na internet, assiste um vídeo que explica algo, não é mais informação, já é conhecimento pronto. Já está ajudando o aluno a construir o próprio conhecimento fora da sala de aula. E aí surgiu recentemente uma onda no nosso mundo. Aula invertida. Já deve ter ouvido isso. O que é essa tal da aula invertida? O aluno aprende nas redes sociais, na internet, no TikTok, no vídeo, aonde quer que seja, já aprendeu. E vem para a escola fazer o quê? Vem para a escola aprofundar, vem para a escola interligar os conhecimentos. Então, qual é o nosso papel hoje? Aí vem a chave para nós entendermos quem é o bom professor hoje. Queridos, já foi decorar. Ainda pode decorar? Claro que pode. Quem que falou para parar de decorar? Ah, foi Piaget. Gente, eu prometo tirar só isso. Piaget falou, parem de decorar. Falou isso? Sabe o que Piaget falou? Olha que lindo que Piaget falou. O Piaget falou o seguinte, os alunos não sabem nem o que é uma multiplicação, não entendem o que é uma multiplicação. E aí vocês querem que eles memorizem a tabuada. Parem de fazer aluno memorizar por memorizar. Mas ele disse para parar de memorizar? Não. Ele falou depois na sequência, faça o aluno construir a tabuada, entender a multiplicação. Depois que ele entendeu e construiu a própria tabuada, aí sim ele pode memorizar. Mas como alguém falou, Piaget mandou parar de decorar, acreditaram na história e nunca mais as escolas incentivaram memorização da tabuada. Aí sabe o que aconteceu? A coitada da professora, para explicar divisão, tem que usar a desgraça do método longo. Por quê? Porque os alunos não sabem tabuada. Mas por que não sabe? Ah, porque não pode mais decorar. Claro que pode! Mas como? A gente tira a nota se ele não souber? Não precisa. A gente pode incentivar a memorização da tabuada. Por exemplo, a criançada está entrando na sala, aquela bagunça e tal, você começa 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, e vai indo. As crianças vão sentando, vão cantando a tabuada junto com você, pronto, sentaram, gastou tempo da aula? Não, e já fizeram a tabuada do 2, uma vez, 2 vezes. São 200 dias por ano falando a tabuada? Vai decorar. Ah, mas nossos alunos têm dificuldade em decorar. Sabe o que eles decoram? Vou te pegar, cachorrona. Eles decoram isso? Não decoram? Gente, quando eu escuto, tem cada letra que é de arrepiar, não é não? Eles decoram essas letras. Professoras que ensinam língua portuguesa. Já pensou o teu aluno decorando uma poesia do Drummond,
do Machado de Assis, Vinícius de Moraes, Adélia Prado. Aí esse menininho, com uma poesia decor, numa festa da família, todo mundo falando da cachorrona, não sei o quê, aí ele declama para todo mundo uma poesia. Todo mundo vai olhar para ele, de onde isso? Tem palavra que eu nem entendi? Aprendi na escola. Oh, escola boa. Por quê? Porque na cabeça deles, escola boa é que faz memorizar. Tem mãe, gente, que vai lá na coordenadora reclamar que a professora não faz meu filho escrever nada no caderno. Daí você fala para eles, ó, decorar já foi, copiar já foi. Mas dá para decorar algumas coisas? Claro que dá, gente, dá para decorar. Dá para copiar algumas coisas? Graças a Deus que dá. Ponha no quadro a essência da sua aula. O principal, o suprassumo, o resto está no livro. Faça o aluno ler o livro, interpretar o livro, construir conhecimento a partir do livro. Então, qual é a chave hoje? Qual é o professor hoje? Bom, então, o de decorar já foi, o de copiar já foi, e o de construir o conhecimento já foi. Porque eles já têm conhecimento pronto, eles já podem trazer pronto o conhecimento. Então, o que a gente faz? Aqui vem a chave. A gente faz decorar, a gente faz copiar, a gente faz construir conhecimento, mas agora faz aprender a aprender. Essa é a chave da nova educação. Ah, não me venha, Marcão, com essas novidades. Se meu aluno aprender sozinho, o que eu vou fazer? Para onde vai o meu trabalho? Para que serve professor? Vamos voltar um pouquinho? Se vierem com esse negócio de caderno e de copiar, para que serve o professor? Professor bom que manda memorizar, aí depois mudou. Se vierem com esse negócio de livro, para que o aluno vai copiar? Professor bom que manda copiar. Daí outra. Nós estamos agora num ponto intermediário, bem na hora da passagem, bem na hora da mudança do mindset. Qual? A gente está fazendo o quê? Construção do conhecimento, construir a própria história, a visão crítica. Pode olhar lá no PPP, é bonito esse nome, né? PPP, Plano Político Pedagógico, lá da tua escola, está escrito lá. O objetivo da escolaridade é fazer um aluno crescer como um cidadão crítico, não sei o quê, autônomo, papapá. Está lá. Está lá. Então a gente ainda vai fazer isso? Claro que vai, mas está vindo algo novo. Qual é esse algo novo? Esse algo novo é fazer o aluno aprender sozinho, aprender por aprender. Então, aprender a aprender por conta própria. E aí, gente, ouçam esse provérbio chinês. O verdadeiro mestre é aquele que, com o passar do tempo, torna-se inútil. Fala de novo. O verdadeiro mestre é aquele que, com o passar do tempo, torna-se inútil. Por que torna-se inútil? Porque ele explica o conhecimento, ele ajuda a construir conhecimento, ele ajuda a aprender, aí de repente ele aprende sozinho, não precisa mais do mestre. Esse é o bom professor, é aquele que vai fazendo o aluno ser autônomo, autodidata. Desde quando? Desde bebê. Sério? Quer ver uma coisa? Lá no berçário, a prof pega a mamadeira do bebê, está morninho, ele está lá no berço, você vai lá, já põe na boquinha dele, arruma a mãozinha para ele ficar mais ou menos segurando e pronto. O que o bebê fez? Nada. E se você chegasse com a mamadeira e ficasse pertinho da boca dele, sem colocar na boca dele, aí ele ia fazer... Faz o bico, só que não alcança. Aí ele vai fazer o quê com a mãozinha? Vai fazer uns movimentos até que pegue. Aí ele puxa. Sabe o que aconteceu nesse 30 segundos? Ele viu uma dificuldade e superou a dificuldade.
Ele tinha um desafio, ele conquistou o desafio. Ele tinha um problema, não alcanço a mamadeira, o que fazer? Até que ele descobriu que ele tem que deslocar o ombro para o braço ficar mais comprido e ele pegou a mamadeira. Quanto tempo levou isso? 30 segundos. Foi tortura para o bebê? Não. Claro que se ele demorar mais que isso, se enfia na boca. Não vai torturar, deixar ele passar fome. Mas o que eu estou falando? Que desde bebê dá para a gente ensinar as crianças a fazerem as coisas por elas próprias. Criança pequena também. É melhor que uma criança abotoe a camisa errada do que a mãe sempre abotoar. É sério, gente. Isso tem várias pesquisas na neurociência comprovando isso. Daqui a pouco eu falo sobre neurociências também, para vocês perceberem a importância disso. Então, gente, qual é a melhor professora de Fazenda Rio Grande? É aquela que faz o aluno aprender sozinho. Ah, mas então eu já estou fazendo isso? Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu ainda mando decorar. Ainda bem. Mas eu boto umas coisas no quadro. Isso! Eu faço construção do conhecimento. Isso! Mas eu faço também o aluno aprender a aprender. Queridos, eu me formei em matemática. Eu comecei minha carreira de professor como professor de matemática. Olha que interessante. Eu não sabia, quando eu estava fazendo o curso de matemática, eu gostaria de ser professor, mas eu não tinha certeza. Por quê? Porque os salários, naquela época, eram muito ruins. Aí eu pensei assim, será que vou ser professor? Aí o que eu fiz? Tentei, olha que bonitinho, né? Bobo. Ama educação, mas foi tentar outra coisa. Eu tentei entrar numa multinacional que estava contratando engenheiros ou matemáticos. Aí eu fui. Na seleção tinha uma entrevista. Aí a entrevistadora perguntou assim para mim, você vai trabalhar com análise de dados. Você conhece alguma linguagem de computador? Aí eu, peito cheio. Um ano inteiro eu aprendi na faculdade, uma disciplina de 1 ano, eu aprendi a programar um computador usando uma linguagem de computador. Aí a entrevistadora, e tinha mais 2 técnicos assim, então você sabe programar computador? Sei. Eu pensei assim, já estou dentro. Pela cara deles, você sabe? Pela cara deles eu pensei, já estou nessa empresa. Qual linguagem você aprendeu? Quando eu falei o nome da linguagem, eles caíram na risada. Isso ninguém usa mais. Gente, eu aprendi uma linguagem para programar computador, mas já tinha outras mais modernas. Sabe o que aconteceu? Não conseguia vaga. Não conseguia vaga. Graças a Deus. Porque depois me apaixonei por educação. Mas olha como seria diferente, gente. Como seria diferente. Você sabe alguma linguagem de programação? Eu poderia dizer assim, eu sei uma, mas eu também aprendi como aprender qualquer linguagem de programação. Qual vocês usam? Eu aprendo em pouco tempo. Com certeza iam me contratar. Nossa, ele tem proatividade, ele é motivado, ele gosta de aprender. Eu quero esse na nossa empresa. Claro! Mas o que aconteceu? Eu só sei isso. Ponto final, acabou. Queridos, deixa eu contar uma coisa aqui. Não é crítica contra os médicos, em geral. É crítica só contra esses 4 que eu vou falar. Não é contra todos. Olha o que aconteceu. Um amigo meu estava com uma dor de barriga e foi no médico. Aí ele, como é que é essa dor de barriga? É assim, assim, assim e tal. Dá um enjoo? Um pouquinho e tal. Daí ele deu um laxante. Cagou uma semana. Desculpa a expressão. Mas foi assim, sabe aquela coisa de sai de perto. Minha mãe tem uma expressão, a minha mãe é fantástica, ela fala algumas coisas da época dela que é de morrer de rir. Vai 2 metros contra o vento.
Aí passou a dor, ele, yes, esse médico é bom. Passou umas 3 semanas, a dor voltou. Foi no outro médico, porque já que esse não funcionou, foi no outro, né? Foi no outro médico, segundo médico. Ah, o que o outro anterior te receitou? Receitou esse daqui. Ah, esse remédio já não é mais tão bom. Foi uma boa opção dele. Nunca eles criticam outro médico, né? Foi uma boa opção dele, mas tem um remédio mais atual. Deu um laxante mais atual. Aí, 2 semanas contra o vento. O coitado não aguentava mais. Aí sarou, ficou bom e pensou assim, putz, ainda bem que eu achei esse segundo médico maravilhoso. 1 mês depois, dor de novo. Ele, que desgraça, ninguém sabe o que está acontecendo. Terceiro médico, o terceiro falou assim, talvez não seja um problema aí de prisão de ventre, talvez esteja acontecendo com você o contrário, por que estão te dando laxante? Vamos dar um para prender. É sério, é sério. Ele contando para a gente rolava de rir, porque daí ele explicava o que acontecia com ele. Mas eu não vou entrar em detalhes. Passou um tempo, funcionou e tal, passou a dor de novo. Resumindo, ele ficou uns 5, 6 meses nessa de vai e vem, e esses 3, não, os 4 não descobriram nada. Aí ele pediu indicação de alguém que fosse especialista em dores abdominais, papapá. Aí ele foi numa médica, especialista, não sei o quê, top mind. Aí ela falou assim, o que você já fez? Eu fiz isso, aconteceu isso. Daí ela, puxa vida, então eu vou solicitar alguns exames. Aí ele olhou bem para ela e falou assim, por que vocês médicos não encostam mais na gente? Só encostar, faz um exame aqui, não preciso fazer exame 1000, pelo menos ponham a mão no paciente. Aí ela ficou ofendidinha, falou assim, então deite na maca. Aí ele deitou lá na maca, ela pôs a mão na barriga dele e fez assim, nossa, o que está acontecendo? O teu fígado está o dobro do tamanho? Por que não fizeram isso na primeira vez? Aí o que aconteceu? Estava com um tumor no fígado, câncer, já estava em estado adiantado, se tivesse sido no começo, o fígado pode ser cortado porque ele se regenera, mas como já era estágio avançado, morreu. Meu amigo morreu porque 4 médicos fizeram a faculdade e não tiveram coragem de ler mais nada, porque eles já se acham médicos. Gente, isso é um absurdo. Cada um é responsável por vidas. Por que não vão estudar? Ainda bem que todos os outros são, vou falar aqui para o YouTube, ainda bem que todos os outros médicos são excelentes. Senão já vão meter o pau em cima de mim. Vamos traduzir isso agora para nós professores? Decorar, copiar, construir conhecimento, agora desenvolver autonomia. Gente, eu não sei ainda qual é o melhor caminho para desenvolver autonomia. Nós não sabemos, estamos na transição. Mas se a gente não ler, não estudar, não participar das palestras do Marcão, o que vai acontecer? Vamos ficar para trás. Vamos ser que nem aqueles 4 médicos, que temos a oportunidade de salvar vidas, porque daqui a alguns anos os excelentes profissionais vão ser aqueles que aprendem sozinhos. Eles vão ler, vão estudar por conta própria, eles vão estar sempre atualizados, não importa qual profissão, desde médico até engenheiro, até qualquer profissão. Aí eles vão fazer o quê? Eles vão sempre sentir necessidade de atualização. Essa é a chave. Então, como que a gente faz isso? Pelo menos dá algumas dicas, Marcão. Yes! Vamos dar algumas orientações e agora vamos então para neurociências. Vamos lá. Se o nosso objetivo é fazer
um aluno aprender a aprender, ele vai se tornar cada vez mais autônomo. E o que faz a autonomia? A neurociência está cada vez mais comprovando que a autonomia desenvolve novas conexões no cérebro, desenvolve novas sinapses, novos caminhos neurais. Então, você que não está em sala de aula, vai aproveitar muito o que eu estou falando para você agora. E quem está, ainda mais, ainda mais. Veja, se eu quero fazer uma criança se desenvolver, se eu quero fazer uma criança se tornar cada vez mais capaz, mais inteligente, mais autônoma, mais conexões no cérebro, eu tenho que saber, gente, o que é que faz o cérebro criar novos caminhos, ok? Então vamos lá, vamos entender o que faz o cérebro criar novas conexões, novos caminhos. Então, a neurociência diz o seguinte: quando o cérebro sente uma necessidade muito grande, ele cria novos caminhos. Então, o que faz a conexão é a necessidade. Qual necessidade? Então, por exemplo, são 3 principais fatores, 3 principais necessidades. Veja, quando uma criança conquista um desafio, o cérebro imediatamente pensa assim: para conquistar esse desafio, gastei tempo demais, energia demais, esforço demais. Vou criar novos caminhos para que da próxima vez seja com menos tempo, menos esforço e seja menos complexo. Essa é a chave. Essa é a chave. Então eu tenho que dar desafios para os meus alunos. Claro! Quais desafios? Eu sou um professor durão. Eu passo um monte de desafio para os meus alunos. Só um consegue fazer. Ele está rindo, porque ele consegue desenvolver o cérebro de um aluno. Os outros 30 não. Ele está feliz. Não dá para ser durão, gente. Não dá para a gente ter essa postura carrancuda, carrasco. Não, por quê? Porque o aluno precisa conquistar desafios. Ai, gente, não se preocupem, eu vou passar tudo no quadro, vocês não vão ter problema nenhum. Ninguém reprova comigo. Qual é o desafio? Nenhum. Então, o professor carrasco não serve para a sala de aula. O professor banana, tipo assim, sou amigo de todo mundo. Tem que ser. Mas se ele é só isso, ele não desafia ninguém. E, portanto, o cérebro o cérebro não desenvolve. Mas quais são os outros fatores? Eu falei que são 3. Então, primeiro, conquista de desafios. Segundo fator, superação de dificuldades. Quando os alunos têm dificuldades que precisam ser superadas, o cérebro cria novos caminhos. E o terceiro, resolução de problemas. Vou repetir os 3. Conquista de desafio, superação de dificuldade e resolução de problemas. Essas 3 coisas, o cérebro tem que se esforçar, ele tem que gastar energia, ele tem que gastar tempo. Só que o nosso cérebro tem uma programação. Se eu gastar muito tempo, muita energia e muito esforço, vou criar novos caminhos para facilitar tudo. É por isso, gente, que quando uma criança supera, conquista e resolve, o cérebro cria novas conexões e as próximas são mais fáceis. Quem conhece alguém que sabe falar umas 4 ou 5 línguas? Gente, eu conversei com um cara que ele falava 6 línguas. Aí eu perguntei para ele, e essa última língua que você aprendeu, foi a mais difícil? Ele deu risada, não, é a mais fácil. Mas por quê? Porque eu já aprendi como se aprende línguas. Na verdade, não é só isso, não é só que ele aprendeu a aprender. Obrigado.
Não é que ele aprendeu a aprender, é que o cérebro criou novos caminhos. Cada língua aprendida, o cérebro... Por isso que quanto mais você aprender, mais inteligente você fica. O que é inteligência? Conexões no cérebro. Ah, mas isso tá muito legal. Então, que tipo de professor que é o bom hoje? É o que dá desafio, é o que dá problema e o que dá dificuldade para o aluno. Para quê? Para ele superar, para ele resolver, para ele conquistar. É isso. Então, qual é a escola ideal? Está longe da real? Não está, gente. Mas então, qual deve ser o meu perfil como professor? Como é que eu consigo? Porque eu passo uns desafios para os meus alunos, eles riem e não fazem. Eu passo lição, eles não fazem. Então, vamos agora entender qual é o teu perfil psicológico, para você ir bem como professor, como professora, ok? Então, vamos lá. Você precisa ter duas coisas em você, para você ser um professor ideal, uma professora ideal. Essas duas coisas são afeto. Professor tem que ser carinhoso, afetivo, tem que ser acolhedor. Você tem que construir vínculo. Ah, mas para quê? Deixa eu contar uma história para vocês. Lá na escola onde eu trabalhava, como professor de matemática, tinha uma professora de primeiro ano que era conhecida pela escola inteira, só entre nós, como Dona Amargura. A Dona Amargura era uma praga dos infernos. Gente, é sério, ela só reclamava de tudo. Ela falava assim, ó, a segunda A é a melhor sala dessa escola. Pena que tem criança lá dentro. Ela odiava a criança, é sério, ela odiava a criança. Daí quando a gente falava assim, é sério que você odeia a criança? Ela falava assim, lá vem. Claro que não, eu adoro, mas bom mesmo é com ketchup. Esse era o tipo de conversa que ela tinha. Na hora do recreio, a gente sentava na sala dos professores, todo mundo em volta de uma mesa, e ela começava a contar tragédias. Ela sabia tudo sobre as facadas, os tiros, quem atropelou quem, tudo. Ela assiste aqueles programas direto. Pode assistir, pode, mas a vida dela era aquilo. E aí, quando alguém ia contar uma tragédia, ela falava outra pior ainda. Aí um dia, gente, olha o que aconteceu. Um dia, eu fui abastecer meu carro, e eu sigo uma regra de segurança internacional. Toda vez que você vai abastecer o carro, saia do carro. Essa é a regra internacional, não é obrigatório, tá? Você sai do carro. Por quê? Porque se aquela desgraça pegar fogo, você já está fora. É só isso. E pega fogo, pô, você está lidando com gasolina ali, e um monte de gente com o celular na mão, vai que dá uma faísca, né? Então lá. Então assim, eu parei no posto de gasolina e saí do carro. Aí chegou a moça, era uma frentista, e foi lá e estava lá abastecendo. E você sabe, né, que como que é professor, enquanto alguém está trabalhando, você tem que esperar, você já fica pensando assim, tenho tantas provas para corrigir. Eu já estava pensando nas provas e tal, eu estava longe, sério, eu estava longe. Aí chegou um rapaz, bermudão, boné para trás, olha o estilo, né? E um 38 na mão. E ele gritou para a frentista, todo mundo para o chão, todo mundo. E eu lá longe, assim. Aí eu olhei o cara, sério gente, eu olhei o cara e pensei, nossa, que grosso. Falar isso para a coitada da frentista desse jeito. Eu demorei para me tocar que eu era todo mundo. Você já pensou se eu não obedeço? Se eu não obedeço, eu tenho 2 metros de altura, aquele bandido ia olhar para mim, ia meter bala. Quando eu percebi, aí eu deitei no chão do lado do carro.
E aí, gente, eu senti o revólver do cara na minha nuca, assim. Quando eu senti isso, daí ele começou a procurar as coisas no meu bolso. Quando eu senti o revólver, eu pensei assim, fui. Vocês não fazem ideia, gente, como a gente pede perdão rápido. Aí eu comecei, Deus do céu, me perdoe por isso, porque aí me perdoe. Bem rápido. E por todos aqueles pecados que eu não lembro agora. Super rápido. Aí o cara saiu, foi atrás do outro. Aí, escapei. Por enquanto. E eu fiquei lá. Aí, gente, eu fui escorregando assim para tentar ir embaixo do carro, mas não dava, né? Porque a cabeça bate num pneu e o pé no outro. Aí eu fiquei assim, encostado o máximo possível. Aí, de repente, eu escutei um cara falando para o outro, eram dois. Vamos para o caixa, vamos para o caixa. Aí eles correram para o caixa, com os 38 na mão. Eu só olhei assim, baixei a cabeça, e aí pensei assim, meu Deus, e agora? Quando eles saírem, será que eles vão matar alguém? Aí eu escutei, pá, 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 um monte de tiro. E aí, eu não vou contar o que aconteceu, só o que eu vi, né? Só olhei assim, e veio um cara correndo, e outro atrás, pá, pá, e o cara caiu na minha frente, assim, 1 metro de distância. Aí o outro veio e descarregou o revólver. Tá, 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 tá. Aí o sangue veio na minha direção. Aí eu fui fazendo assim. Tinha um guarda, tinha um cara, um policial militar lá dentro do posto, e quando os caras chegaram, ele meteu bala no primeiro, o segundo correu, ele foi atrás e acabou com o segundo. Mas eu não sabia. Eu achava que era um cliente. Aí eu pensei, sou o próximo. Porque se ele veio nesse que está aqui do lado, eu estou mais perto, eu sou o próximo. Aí eu comecei a cantar. Jesus me leva, tô na tua mão. Aí, gente, sério, de olho fechado, cantando. Sabe aquela canção sem mexer a boca, né? Lá por dentro. Aí eu senti o braço fazer assim, ó, pronto, estou indo. Na verdade, era a frentista. Ô moço, já acabou. Aí eu pensei, agora eu tenho uma tragédia para contar. Duvido aquela dona Amargura ter uma maior. Aí, no outro dia, todos os professores em volta da mesa dos professores, tomando cafezinho, comendo a bolacha pedagógica. Essa bolacha toda a escola tem, né? Aí a gente estava lá e eu lembrei, falei, gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo ontem. Aí eu contei essa história que eu contei para vocês. Uns riam, choravam de rir, e a dona Amargura só me olhando assim. Quando eu terminei, ela falou, isso não é nada, sabe o que aconteceu comigo? Meu Deus do céu, ela tinha uma pior ainda. Oh, desgraça! Mas por que eu estou falando tanto da dona Amargura? Sabe por quê? Porque no dia dos professores, a Corde convidou todos, a Corde é a coordenadora. Já que chama a gente de prof, então ela é a Corde. Ela é amiga da Dire. A Corde chamou todas as turmas de primeiro ano, naquela escola, gente. 7 turmas de primeiro ano. 7, é uma escola com 3.000 alunos. 7 turmas de primeiro ano. A coordenadora chamou as crianças, todos no auditório, e cada turma, a professora da turma sentada junto com as crianças. Então, primeiro A, professora ali. Primeiro B, professora lá. Todas as turmas estavam assim. Aí aqui na frente, no palco, dança, música, e as professoras, ai que emoção, jogral. Todo ano é igual, mas a gente se emociona do mesmo jeito, né? Aí terminaram as apresentações, a Corde, sabe o que ela fez? Aqui de cima, olhou para todas aquelas crianças e gritou assim, ó, crianças, hoje é dia da professora, todo mundo dá um beijo e um abraço na professora. Sério, cada lugar
fez uma pirâmide. Aquela criançada pulava na professora, beijava, assim. Alguns meninos se aproveitaram. Foi lindo de ver. Mas a turma da Dona Amargura, só as duas meninas que estavam sentadas ao lado dela, fizeram assim, ó. Parabéns, professora. Beijar, abraçar, sai. Os outros alunos, sério, eu vi isso, gente. Os outros alunos que estavam em volta dela fizeram assim, ó. Disfarçaram para não ter que pôr nem a mão nessa criatura. Mas vamos para a neurociência. Sabe o que acontece, gente? Com o nosso cérebro, ele tem uma programação para evitar, cortar, rechaçar ou esquecer o que traz dor ou desprazer. O cérebro evita. Então, o que essas crianças dessa turma faziam? Elas, ao sair da escola, pisavam na rua, o cérebro corta. Elas esqueciam de fazer lição, esqueciam de fazer as pesquisas, esqueciam de estudar. As mães falavam assim, sei, esqueceu. Gente, é sério, esquece mesmo. Elas realmente esqueciam. Aí o que aconteceu? No final do ano, essa turma, um aluno em recuperação final. Ali, 2, 3, 1, 2. Era assim, todas as turmas com 2 ou 3 alunos em recuperação final. A turma da Dona Amargura, metade dos alunos em recuperação final, alguns prontos para reprovar. E a Corde olhou para a Dira e falou assim, mas que coincidência, é o 2º ano consecutivo que a gente deu a pior turma para essa professora. Qual é a criança que quer aprender com quem não ama? Elas não querem, elas se afastam, elas esquecem. Então, para que serve fazer vínculo? Professor que faz vínculo, as crianças querem fazer lição para mostrar para a professora, e a professora, uau, que muito bem feito, vai ganhar uma estrelinha. Elas, ganhei uma estrelinha. Elas querem estudar. Se elas tiram uma nota boa, a professora elogia, elas amam aquela professora elogiando, e elas chegam em casa e mostram aquilo com orgulho, ganhei um sorriso da professora, ganhei uma estrelinha, ganhei sei lá o que as professoras estão fazendo hoje, carimbo de não sei o que, tudo aquilo, para quê? Para elas se sentirem amadas, valorizadas. Vínculo é fundamental, mas para que serve construção do vínculo? Para que você possa exercer o outro fator. E o outro fator se chama autoridade. Você, professora, é autoridade. Não caia na armadilha de ser só aquela que ama criança. Por que você é pedagoga? Ai, gente, porque eu amo criança. A Dona Amargura ama criança. Com ketchup. Não basta só amar, amar é um dos lados de uma boa professora. O outro lado, exerça sua autoridade. E para que serve a autoridade? Então vamos lá. Vamos imaginar a seguinte cena. Todos nós, todas vocês, eu, prefeito, todo mundo, todos nós estamos num cinema. Acabamos de entrar no cinema, vai começar o filme. Todo mundo sentou. O guarda já passou a corrente na porta de trás para não entrar mais ninguém sem pagar. Fechou as portas, desligou a luz. E aí a gente pronto para assistir o filme, tudo escuro, escuta. E sai um fogo lá na frente. Alguém grita, incêndio! E aí aquela fumaça já toma conta. Aí está escuro, fumaça para todo lado, você não enxerga um palmo, sabe que voltar para trás não adianta porque as portas estão com corrente, e você pensa, vamos tudo para o inferno. Aí você pensa, cadê a saída de emergência? Você já pensa, cadê a saída de emergência? Você não enxerga nada, não tem onde ver, não tem como ver a saída de emergência. Aí um pirralho, um moleque de 15 anos de idade,
Pense bem, imagine a cena, 15 anos de idade, começa a gritar assim, ó, por aqui, eu estou bem na saída da emergência, siga a minha voz, vem para cá, eu estou aqui, siga a minha voz, a saída é aqui, vem para cá. Aí a gente se reúne, eu, o prefeito, mais um grupinho, a gente fala assim, que pentelho, está dando uma de autoridade. Por que eu vou obedecer um moleque de 15 anos? Você acha que alguém vai reclamar que ele está fazendo isso? A gente vai adorar esse menino, parabéns, mas o que ele está fazendo? Ele é a maior autoridade dentro daquele cinema. Para que ele é autoridade? Para organizar a saída. A gente é autoridade para organizar o trabalho. As crianças precisam trabalhar para aprender, elas precisam construir conhecimento, elas precisam copiar, elas precisam memorizar, elas precisam construir para a história. Elas precisam fazer o quê? Aprender a aprender, elas precisam ser autônomas. Quem vai fazer isso? Nós vamos organizar esse trabalho. Com o quê? Com a autoridade, porque nós somos autoridade. Nós somos autoridade. Ah, então a autoridade não é para dar uma de chefe, mandão, carrasco? Claro que não. A autoridade é para organizar o trabalho. Você é pai, você é mãe, você precisa de duas coisas para educar teu filho. Construir vínculo, intimidade, carinho, afeto e autoridade. Se você não for autoridade, você estraga a paternidade e estraga o seu filho. E pior, um monte de família está fazendo isso, transferindo para a escola. Nós que temos que fazer o trabalho que eles deveriam ter feito. E pior, reclamam se a gente não faz, mas eles próprios não. Uma das piores coisas em relação à autoridade é fazer transferência de autoridade. Deixa eu explicar o que é a transferência de autoridade e qual que é o problema disso. A mãe fala para o menininho assim, você para com isso, senão eu vou contar para o seu pai. Transferiu para o pai. A criança escutou o quê? A criança escutou assim, eu não tenho nada de autoridade, quem tem é seu pai. É isso que ela escutou. Aí o que ela faz? Ela inferniza a vida daquela mulher o dia inteiro. Essa criança desobedece, faz birra, chuta, quebra, nada de respeito. Quando chega o pai, vira um santo. Aí a mãe fala assim, faça bagunça agora, quero ver. Se a criança tivesse coragem e tivesse essa articulação, ela falaria assim, mãe, eu não faço bagunça agora, porque quem tem autoridade chegou. Graças a Deus ela não fala, né? Mas é isso que está acontecendo. E eu vi com os meus próprios olhos uma mamãe transferindo autoridade para o motorista do ônibus. O pentelinho dela, de 6 anos de idade mais ou menos, ele andava em cima das cadeiras do ônibus, em cima das poltronas. Ele pegava o cano aqui, punha o pé numa cadeira, daí segurava lá, punha o pé na outra. Só que tinha gente sentado. Ele pisava entre a cadeira e a pessoa. Claro que raspava nas pessoas, sujava. E as pessoas só faziam assim. Menos uma velhinha. Quando ele chegou na velhinha, ela falou assim, bem alto para o ônibus inteiro ouvir. Cadê sua mãe, menino? Para de andar aqui em cima. Aqui não é lugar para andar. Aí a mãe se tocou. Lá do fundo do ônibus, ela falou assim, amor, desce. Você acha que ele obedeceu? Nem deu bola para essa mãe, porque ela não exerce autoridade. Ele continuou andando. Aí quando ele voltou, deu de cara com a velhinha. Se você pisar aqui, falou bem assim, se você pisar aqui, você vai voar pela janela. Aí a mãe se assustou de novo com a agressividade, porque daí agora quem exerce a autoridade é agressivo, né? Aí a mãe se assustou e falou assim, amorzinho,
desce daí, senão o motorista para o ônibus e manda você sair. Quem que manda? O motorista do ônibus. Estão percebendo, gente? Esse tipo de autoridade não serve para nada. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Como que professor faz transferência da autoridade? Vocês param com a bagunça aí, senão vai para a coordenação. Na cabeça dos alunos, eles ouviram o quê? Essa professora não manda nada, quem manda é a coordenadora. É isso que ouviram. Nunca faça isso. Não transfira. Aí você deve estar pensando assim, ai Marcão, mas chega uma hora que a gente tem que ameaçar. Gente, se chegou na ameaça, é porque a construção do vínculo não está bem feita. É sério, gente, é sério. Então, eu, por exemplo, quando eu era criança, eu era o aprontador. Nossa, a minha avó falava que eu era um arteiro. Eu achava que era das artes. Me apresentaram a coordenadora de artes ali. O arteiro, eu achava que era isso, né? Mas o que estava acontecendo? Por que eu era assim? Por que eu tinha esse comportamento? Porque eu era muito animado, criança, muita energia. Mas tinha um monte de coisas, mas um monte de coisas que eu não fazia, porque eu sabia que se eu fizesse, a minha mãe ia ficar triste. Não era porque ela ia me castigar, me pendurar numa árvore, me bater. Não, é porque eu sabia que ela ia ficar triste, aí eu não fazia. Estão percebendo isso? Provavelmente aconteceu com vocês também, quando crianças. Então, não faziam algumas coisas pela vergonha que os teus pais sentiriam. Tudo isso é o quê? É vínculo bem construído. Agora, imagina uma professora, constrói super bem o vínculo, muitas crianças vão fazer bagunça, vão desobedecer, claro, são crianças, mas a hora que você for um pouco mais firme, vão te respeitar. Precisa gritar? Nem precisa gritar, não precisa ameaçar, não precisa jogar pela janela, mesmo que dê vontade. Às vezes dá vontade, eu sei. Eu sei que quando chega aquele menino, você pensa, sabe aquele que quando entra na sala, você olha para ele e já pensa assim, meu Deus. Aí ele começa, empurra um, bate no outro, derruba as coisas do outro, senta todo despachado, aí você pensa de novo, devo ter jogado pedra na cruz. Não vai ser fácil. O que esse menino está precisando? Autoridade. Ele tem? Não. Em casa? Ele tem em casa? Não. Provavelmente não conhece o pai. Atenção para a informação. 30% das crianças brasileiras não conhecem o pai. Não sabem quem é. 30%. E as crianças que conhecem? Muitas, claro, o restante, 70% conhece. Mas a mãe já está com o segundo pai ou o terceiro pai. Ou muitas vezes o pai que está em casa é inadequado, não sabe exercer autoridade com afeto. Então, o que está acontecendo com essa criançada? Chega para a gente dar uma consertada. Não é fácil, não é fácil. Então o que você vai fazer? Queridas professoras, queridos professores, você tem que fazer como o escultor. Vou contar uma historinha para vocês. O escultor recebeu uma pedra desse tamanho no ateliê. Como é que um escultor faz a escultura? O escultor pega o cinzel, que é aquele formão, é um ferro, pega um martelo e começa. Tac, 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 tac. Ele vai fazendo olho, nariz e boca? Claro que não. Ele primeiro tem que tirar toda a pedra que está sobrando. Então ele começa a tirar os cantos. Tac, 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 vai tirando. E quando ele está fazendo isso, lá no estúdio, no ateliê, entra um menininho e olha aquele bloco de pedra e caco no chão. É só isso que ele está vendo. Ele não vê mais nada. Ele olha,
se desinteressa, vai embora. Segundo dia, o escultor continua lá, tac, 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 batendo na pedra. O menino entra de novo, dá uma olhada ali, se desinteressa, vai embora. Terceira vez ele olhou, se desinteressou e não veio mais. Mas o escultor não perdeu o interesse. O escultor continuou, tac, 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 continuou. Meses e meses depois, o escultor estava terminando um anjo de pedra. Terminando de fazer um anjo de pedra. Ele estava lá terminando de esculpir o pé. Aí o menino veio. Aí o menino olhou. Ah, como que você sabia que ele estava aí dentro? Esse é o nosso trabalho. Você vai receber cada pedra bruta. Você vai receber matérias-primas, pedras brutas. E aí você vai ter que fazer o quê? Lapidar. Mas deixa eu falar para você quais são os 2 trabalhos do escultor. Primeiro, ele olha para a pedra, ele tem que imaginar o anjo lá no futuro, porque agora não tem anjo, nem dentro. Não existe anjo, é uma pedra. Mas ele precisa imaginar o futuro, senão ele nunca vai chegar lá. Então, esse é o primeiro passo. E o segundo passo, tem que botar a mão na massa. Vai dar trabalho, o dia inteiro, vários dias, meses, até que construa a estátua, até que ele faça a sua escultura. Então ele tem que ter 2 coisas, imaginação, sonho, visão e trabalho. Imagina um escultor que não tem trabalho. Ele recebe a pedra, cruza os braços, fica olhando e diz assim, ai gente, confio tanto em Deus que até final do ano vai sair um anjo daí. Eu confio em Deus que essa praga dos infernos que chegou agora na minha frente, até o final do ano, vai virar um anjo. Confie. Mas o quê? Faça o seu trabalho. Essa é a ideia, gente. Não adianta só imaginar, acreditar, tomara que dê certo. Não, nós temos que fazer o trabalho, a gente tem que botar a mão na massa. E não é fácil. Porque vem os ranhentos, vem uns cheirando 1000 coisas. Vem, você sabe que vem. Não é fácil. E aí vamos dar um nome para esse menino, esse aqui, ó. Ele chega, bate num, empurra o outro, derruba tuas coisas, vem aqui, toma minha água, vai lá, desliga o computador. A gente olha para ele e já pensa assim, quem que é a mãe? Nunca fala quem que é o pai, né? É como se a mãe que fosse responsável pela educação só. Aí, esse menino, vamos dar um nome para ele que não tenha aqui na Fazenda Rio Grande, para a gente não marcar ninguém. Gabriel. Aí o Gabriel vem, para na tua frente e você pensa assim, meu Deus, queridos, só tem um jeito de fazer. Você vai ter muito trabalho para fazer com que ele se transforme no anjo Gabriel. Senão, a gente vai continuar sonhando. Então, gente, aquele escultor que só tem visão, ele fica parado olhando, esperando. Eu tenho muita esperança, eu sou muito otimista, esperando com otimismo que vai aparecer um anjo. Não vai. Mas tem outro tipo de escultor, ele não imagina nada. Tipo a gente quando vai esculpir alguma coisa. Ele pega o martelo, pega o cinzel, não imagina nada, ele não tem visão nenhuma, não pensa em nada. E começa, tac, 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 tac. Meses depois, ele tem um monte de pedra brita, um monte de pedrinha desse tamanho, não esculpiu nada, mas deu um trabalho enorme. Deu muito trabalho. Infelizmente, tem professores assim. Trabalham, dão aula, mas não
creem, não imaginam, não têm visão, não sonham, não têm objetivo de transformar a vida da criança, não vai transformar. Você vai bater em pedra. Então, entenderam as duas coisas que é necessário para que um professor seja professor? Um professor só consegue ser um bom professor se ele tiver vínculo, amar as crianças, construir essa relação de uma forma bem saudável, bem legal, e vai dar trabalho. Não tem jeito. Essas duas coisas juntas vão fazer toda a diferença. Vão fazer toda a diferença. Vínculo e autoridade. E como os pais deveriam agir? Se um dia você puder falar com os pais, cada oportunidade que tem, mostre isso a eles. Tem que ter vínculo, intimidade com o seu filho, tem que bater papo, tem que gastar tempo. E tem que ter autoridade. Essas duas coisas que fazem a coisa andar. Essas duas coisas é que fazem com que um professor seja cada vez mais excelente. Fechando. Nós podemos continuar fazendo alunos memorizar. Façam memorizar coisas boas que vão fazer efeito na vida. Façam eles copiarem aquilo que é mais fundamental na vida deles. É claro que estou falando cópia das crianças que já estão alfabetizadas na pré-escola, é parecido, dá para memorizar sim, usa mais memorização. Usa mais memorização, claro, não sabem copiar ainda, mas então como é que a gente faz isso? Continua desenvolvendo, construindo a própria história, claro. E faz o quê? Autonomia, quanto mais autônomos as crianças, melhor. Mas como que eu faço tudo isso? Como que eu faço essas coisas acontecerem? Como que eu faço a criança ser cada vez mais autônoma e para quê? Para que ela desenvolva novas conexões no cérebro, para que ela se torne mais inteligente. E como que se torna mais inteligente? Conquistando o desafio, superando a dificuldade e resolvendo o problema. Mas eu só consigo desafiar uma criança se eu tiver autoridade. Exatamente. Mas para ter autoridade você tem que ter o quê? Vínculo, e afeto, amar as crianças do jeito que elas são. Cuidado, queridos, minha última mensagem da noite. Parem com a história que vocês já devem ter ouvido. Você tem que aceitar ele do jeitinho que ele é. Não aceite teu marido do jeito que ele é. Eu já vou explicar antes que eu apanhe. Não aceite sua esposa do jeito que ela é. Não aceite seu filho do jeito que ele é. Não aceite seu aluno do jeito que ele é. Mas Marcão, a gente ouve o contrário direto. Está tudo errado. Ame as pessoas, marido, irmão, filho, aluno, do jeito que eles são. Ame, mas tire eles do lugar da falta de aprendizagem, do lugar do não saber, do lugar do não conseguir. Então eu posso imaginar que o meu marido vai melhorar? Graças a Deus. Então você pode esperar que seu marido mude? Claro, menos coisas da personalidade. Personalidade a gente não muda, mas comportamento muda. Sabe aquele marido que chega em casa, tira a blusa e joga assim em cima do sofá? Aí você fica com ódio. Ou uma cena mais comum, toma banho e joga a toalha molhada em cima da cama. Joga lá em cima da cama. Aí você já falou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Falou 1000 vezes para aquela criatura botar a toalha no varal, ou seja lá onde for, no gancho, atrás da porta, não importa. Mas ele joga em cima da cama e fica lá molhando a cama. Isso é personalidade ou é comportamento? É comportamento. Dá para mudar? Claro que dá para mudar. Tem estratégia para isso. Vou fechar falando da estratégia. Claro que eu estou dando um exemplo de marido e mulher. Transfira esse exemplo para as crianças. Quer ver? Você, na hora do jantar, teu marido já está cheirosão, de pijama, você fala assim, vou te contar uma coisa, você vai ficar muito surpreso. O quê? Conta aí. Adivinha quem está morrendo de saudade de você? Ela
está morrendo de saudades de você. Não me venha com papo aí, isso aí é pegadinha, para com isso. Quem? A toalha lá em cima da cama. Oh, tá bom, vou lá. Ele vai rindo, pega a toalha e guarda. Sabe o que acontece no cérebro quando o erro está associado com alegria? A gente lembra. Aí ele vai jogar, ele lembra, a toalha vai ficar com saudades. Aí ele vai lá e põe no lugar. É sério. Esse jeito muda, mas o jeito, eita, mas você é um porco, mas é um relaxado. Mas... Isso é o quê? Dor e desprazer. Está associado com a toalha na cama. O que o cérebro faz? Afasta, esquece e não lembra daí de fazer o comportamento adequado. Ah, que legal! Vou usar essa estratégia. Com os alunos, mesma coisa. Em vez de ofender, em vez de pegar no pé, em vez de brigar, em vez de discutir, você brinca com os seus alunos e fala o quanto que eles podem ser cada dia melhores em tudo aquilo que eles fazem. E aí sabe o que vai acontecer daqui a um tempo? Você vai olhar para aqueles alunos e vai enxergar os anjos Gabriéis. Valeu, gente, muito obrigado, até. Obrigado. Obrigado, gente, valeu. Obrigado. Queremos agradecer a participação de todos vocês, em especial a nossa secretária, o prefeito, as pessoas que se empenharam para trazer Marcos Meyer aqui nessa noite conosco. Quero lembrar que ali atrás nós temos os food trucks, para quem quiser fazer um lanchinho. Também o Marcos Meyer está aqui disponível para quem quiser fazer aquela foto, né? Nossa tietagem, então estão liberadas para fazerem as fotos.